Para quem quer fazer mais pelo planeta, começa agora Planeta Água. Para cumprir com o Objetivo Sustentável 14, Vida na Água, é preciso conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos, conforme a Organização das Nações Unidas. Dentro desse objetivo, a meta 14.4 propõe que se acabe com a sobrepesca e todas as práticas de pesca ilegais ou destrutivas, visando a restauração de populações de peixes no menor tempo possível. Pela importância do assunto, convidamos uma bióloga especializada e apaixonada pelos mamíferos marinhos, Mia Moretti, que é bióloga, doutora em ecologia, pesquisadora de baleias jubarte, com larga experiência em mamíferos marinhos, fundadora e diretora do Instituto Viva Verde Azul e atualmente está focada em sensibilização e conscientização ambiental. Bem-vinda, Mia. Ah, coisa boa estar aqui falando de baleia e golfinho, que é a paixão, né? A paixão. E coisa boa que a gente está dentro da década dos oceanos, com essas ODS, né? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Justamente o trabalho que a gente está realizando, a gente está tentando cumprir pelo menos 5 dessas, a gente está dentro de 5 dessas ODS, né? Justamente para isso, né? Para tentar sensibilizar, né? Mostrar quem são esses animais que são tão cativantes, né? São os fofofaunas, né? Todo mundo gosta de baleia e golfinho, mas não é só isso, eles têm um papel fundamental dentro do ecossistema marinho. Cada uma das espécies tem, né? Cada uma das suas espécies, às vezes a gente adora uma baleia, mas não está nem aí para um ouriço ou para uma minhoquinha que vive ali no meio da terra. Cada ser vivo tem seu papel dentro do ecossistema. Mas as baleias e golfinhos, por serem esses animais tão cativantes, nos empodera para conseguir, usando em nome deles, conservar todo o ecossistema marinho, né? Conservar toda a fauna. Então eles nos dão essa força de falar, você gosta de baleia e golfinho, então vamos fazer um trabalho de proteção das baleias e golfinhos, só que indiretamente ou diretamente a gente acaba protegendo uma enorme quantidade de espécies, né? A gente chama esses de espécies guarda-chuva, né? Eles acabam com o esforço de conservação dessas espécies, a gente acaba protegendo todo o habitat, né? Bom, o que a gente espera, né? A gente espera realmente conseguir fazer a diferença, conseguir plantar essa paixão, né, que a gente tem. A gente está na casa aqui do Viva, que tudo tem baleia, né? Mas a gente espera... Tem baleia aqui, baleia, tem baleia aqui, tem baleia aqui. Não, tem baleia em todo lugar. Então a gente espera conseguir sensibilizar as pessoas para que no seu dia a dia consiga mudar suas atitudes, né, pensando nisso, não só na gente, né? Nós somos uma espécie no planeta. Tem milhões de outras espécies, né? Então, como é que a gente, no nosso dia a dia, pode ajudar a existência dessas outras milhões de espécies, né? Então, tudo que a gente decide, na hora que a gente vai no supermercado, na hora que a gente vai consumir alguma coisa, são passos que levam a gente a proteger o oceano ou não, né? Então, o grande objetivo do Viva é esse, passar nessa admiração que a gente tem pelas baleias e golfinhos, mas chamar a atenção das pessoas para o que a gente faz que está impactando a existência desses animais, né? Então, cada uma das nossas escolhas como ser humano, a gente impacta o ambiente que esses animais vivem. Então, esse é o nosso grande objetivo, sensibilizar, mas mostrar o nosso efeito no planeta, né? E com paixão tudo fica mais intenso, né? E a gente precisa dessa intensidade de mudança comportamental para um futuro melhor.
E é paixão mesmo, é a paixão que nos move. Acho que todo mundo que passa, a minha paixão desde criança e a paixão de cada uma das pessoas que vem aqui para o Viva, estagiárias, voluntárias, os colaboradoras, todo mundo é muito apaixonado, né? A gente fala que a gente ganha pouco, mas pelo menos a gente sente muito prazer naquilo que a gente faz, né? E precisa ser assim, com paixão realmente é mais fácil da gente mover o mundo, com certeza, né? E faz a diferença como ser humano, né? A nossa existência tem que ter um porquê. Eu fico pensando nessas pessoas que trabalham só por dinheiro e não têm prazer naquilo que fazem, deve ser muito triste, né? Mas a gente está aqui, assim, de repente a gente está gravando, aí eu dou uma olhadinha para o mar, vejo um borrifo, daí pronto, muda todo o cenário, né? A gente já levanta, já vai borrife, já vem toda aquela emoção, é uma coisa muito gostosa e muito impactante. Então a gente trabalha com essa expectativa, né? A Vanessa, a Clara e todo mundo que trabalha aqui, que fica lá várias horas do dia no observatório buscando os animais, né? A gente fica lá com sol, com chuva, com vento, com frio, mas aí a hora que a gente vê os animais parece que todas essas coisas ruins vão embora e vem essa emoção de estar podendo observar o animal no seu ambiente natural, né? Isso é muito gratificante. Então tem esse prazer junto com o nosso trabalho que nos dá a força de continuar, né? Esse elemento de surpresa, essa ansiedade, essa expectativa, toda vez tem, né? A gente está lá. Então, é um trabalho bem dinâmico, assim. A gente faz muitas coisas. A gente faz o monitoramento. Então, a gente acorda bem cedinho, assim. Quando o sol está se pondo, a gente já está preparada para estar lá em cima no deck, que a gente chama, que é o nosso observatório. Sol nascendo. Isso. Então, a gente acorda e já sobe para iniciar essa observação, né? Esse monitoramento. A gente faz em duplas, né? Então, a gente fica com binóculo, né? Então, 2 observadoras com um binóculo. E aí tem um teodolito, que é aquele instrumento que se usa para medir declividade, né? E aí a gente faz esse trabalho por 30 minutos. A gente anota tudo que a gente vê, né? No caso, os cetáceos, as baleias, os golfinhos, as embarcações. E aí, né, tem um intervalo, né? A metodologia tem esse intervalo. A gente trabalha 30 minutos, descansa 1 hora, a visão, trabalha no computador. Pode aparecer uma orca, pô, né? Aqui é uma região que aparece orca, a qualquer momento a gente pode ver um animal, a tartaruga de couro, que é super rara de ver, né? Baleia de Bride também, que é difícil de ver, a jubarte na época que ela tá, mas enfim, toninha, que é uma espécie criticamente ameaçada, de repente, a Vanessa já virou especialista em achar as toninhas também, que é tão pequenininha, né? De repente elas podem aparecer e isso nos dá um prazer muito grande, uma força muito grande para falar, poxa, a gente tem que ajudar a fazer esse ambiente ser mais seguro para esses animais, né? E por falar nisso, qual que é a importância dos ODS? Você falou que vocês estão com 5. Essas espécies aqui e tão pertinho, né? É na costa. Foi muito curioso. A gente chegou aqui em 2019 para fazer um projeto piloto. Eu trabalho com baleias e golfinhos há 26 anos. Mas daí sou especialista em baleias de jubarte, como você estava falando e tal. E coloquei o aparelho que a gente usa para observar as baleias e golfinhos. Quando estava montando, achando que ia ver baleia passando lá por trás de Alcatraz, super longe e tal, de repente o borrifo. Eu escutei o borrifo, né? Escutei o borrifo. E daí a gente começou a ver que as baleias passam muito próximas à costeira, porque é já uma região com maior profundidade, né? E isso, as baleias passam muito perto. Então isso é encantador por um lado, mas por outro lado, a interação com o ser humano, né? Com as atividades costeiras. Então, as embarcações que passam muito rápidas na costeira, indo de um lado para outro. A atividade pesqueira, né? Que tem as redes.
Então a gente tem problema de captura acidental. Isso eu quero falar. Conta mais sobre isso, porque eu estou bastante preocupada com esse assunto. Captura acidental, assim, ninguém quer capturar baleias e golfinhos ou tartarugas ou outras espécies, né? Mas a captura acidental é quando animais que não são alvos da pesca acabam se enredando, né? Se malhando, tendo algum tipo de interação com os cabos ou redes, ou enfim. E essa é a maior ameaça às baleias e golfinhos no mundo hoje em dia, no mundo inteiro. Né? Baleias e golfinhos que ficam capturadas acidentalmente nos petrechos de pesca. Ninguém quer capturar. É um prejuízo muito grande para o pescador, que perde seu equipamento de trabalho, né? E é um prejuízo. Bom, os golfinhos, eles se malham e acabam rapidamente morrendo, né? Por afogados e tal. Mas as baleias, que são animais mais parrudos, mais resilientes, né? Que ficam às vezes meses sem se alimentar nos seus movimentos migratórios, às vezes é um processo muito cruel e doloroso, porque os cabos podem ir amputando partes ou criando infecção. A gente tem um exemplo de uma baleia jubarte que foi encontrada morta com um cabo ao redor aqui dessa parte do tronco, e o cabo foi entrando no úmero, né? E a gente tem, do projeto Baleia Jubarte, tem o osso, esse úmero, com um cabo dentro do processo inflamatório. Então, é uma morte muito lenta e dolorosa, porque fica arrastando esses cabos, esse peso. Às vezes, o equipamento fica na boca e não consegue abrir a boca para se alimentar. Mas esse é um problema social e ambiental muito grave, né? Como resolver? Não sabemos como resolver. Os pesquisadores testam alarmes acústicos. Imagina, meu primeiro trabalho com baleia em 1995 era o teste de um alarme acústico que era para espantar os animais da rede. Mas aí espantava algumas espécies e atraía outras espécies, né? Então, até hoje, estão se testando alarmes acústicos ou coisas que refletem para poder afastar os animais da rede. Mas até hoje a gente não tem nada que fala, olha, isso funciona. Nada que dê pelo menos uma diminuição nessa quantidade, nada. não existe Daí, nada. algumas pessoas falam em áreas que são prioritárias para ter uma exclusão de pesca. Então aqui a gente sabe que é uma área que passa muita jubarte. Então, quem sabe fazer uma área que aqui não pode colocar rede, né? Mas também tem o lado social, tem muitas famílias que dependem disso para viver, né? Então talvez em algum período do ano não colocar a rede, mas quem sabe desenvolver um tipo de turismo para ver as baleias, né? Mudar um pouco o foco da atividade para ninguém sair prejudicado, né? Então é uma situação muito cruel. Essa semana passada a gente recebeu um vídeo de uma baleia, provavelmente fim, que é ameaçada de extinção, que é raro de ver por aqui, toda enredada. Na verdade, ela estava com os cabos em volta, aqui no montão de trigo. E a gente tem até, uma das atividades do Viva foi, junto com o Instituto Argonauta, dar um treinamento para algumas duplas de pessoas ao longo do litoral para tentar desemalhar, né? Qual que é o jeito correto de aproximar da baleia para tentar livrar ela dos cabos e tal. Então a gente fez esse treinamento 2 vezes já. A gente tem algumas duplas de pessoas capacitadas para fazer isso, mas a gente não tem equipamento. Agora a gente falou que a gente vai montar uma vaquinha online para conseguir dinheiro para todas, um crowdfunding para todas essas duplas treinadas do estado de São Paulo poderem
aproximar, porque pode ser muito perigoso aproximar de uma baleia para desemalhar. Essas baleias, quando estão feridas, existe recuperação, existe reabilitação para elas? Então, baleia em cativeiro não tem o que fazer, na verdade, né? A gente tem alguns exemplos de baleias que a gente vê pelas fotografias que já tiveram interação com algum petrecho, com cabos, tal, pelas cicatrizes, e elas estão vivas, né? Então, eu acho que muitas conseguem se livrar desses equipamentos e conseguem viver. A gente tem até uma foto que a gente mostra sempre nas nossas palestras, que foi uma baleia que foi atropelada. Você vê que da cauda até a região da dorsal é toda picotada assim. Então ela se machucou gravemente, mas ela conseguiu se recuperar sozinha, né? Baleia dentro, não tem como pegar uma baleia para fazer um tratamento, né? É muito difícil. Os golfinhos sim. Golfinhos têm alguns grupos ao longo da costa, no mundo inteiro, que conseguem fazer reabilitação de algumas espécies, assim, mas baleia é muito difícil. E os golfinhos, como que dá essa reabilitação? Então, normalmente são ou animais que chegam, bom, claro, né, vivos na praia e levam para algum tanque para fazer algum trabalho e tal. Dependendo da espécie, conseguem ser colocados de volta na natureza, mas a grande maioria acaba morrendo mesmo quando é levado para um tanque, né? São vários fatores, né, que acabam estressando o bichinho. E para eles chegarem a encalhar, né, é porque alguma coisa está errada, né, com eles. Então, é mais difícil esse trabalho de reabilitação de golfinho. Baleia, cetáceos, né? De cetáceos é mais difícil. O Instituto Verde Azul participou do Dia Mundial do Pária Captura. Isso. O que é especificamente isso? Então, o pária captura acidental foi quando a gente se deu conta, né, que a captura acidental é a maior ameaça às baleias e golfinhos. Tem um estudo que fala que 300 mil baleias e golfinhos morrem anualmente capturadas em redes de pesca. É quase 1.000 animais por dia. A gente falou, poxa, a gente precisa falar sobre isso. Só que tem esse problema, é um problema social também. Então é um pouco frágil falar sobre isso, porque às vezes as pessoas entendem que a gente está falando contra a pesca. Não, a gente não está falando contra a pesca. A gente precisa do conhecimento dos pescadores para tentar juntos, né, a gente desenvolver maneiras de fazer uma pesca que não tenha captura acidental, né? E então a gente, há 5 anos atrás, a gente criou esse dia, e foi bem dia 1º de dezembro, que era justamente no começo do verão, né, no começo daquele movimento de todo mundo ir para a praia e consumir, né, frutos do mar e peixes. As pessoas precisam saber, né? A gente, como consumidor, a gente tem um poder muito grande. Sim. Então a gente já conseguiu fazer um mercado de produto orgânico, né? No começo ninguém nem ligava, mas agora a população quer, né? A população consegue, pelas nossas escolhas, ver que tipo do que quer consumir, né? A gente quer consumir um material que é livre de crueldade infantil, a gente quer consumir um produto que é livre de crueldade animal. E por que a gente não pode consumir também coisas que sejam livres de captura acidental, né? Então a gente criou esse dia para falar, para alertar as pessoas não têm noção que 300 mil baleias e golfinhos morrem anualmente capturados acidentalmente. De novo, não é o objetivo de ninguém, mas as pessoas não têm noção. Então é justamente nesse dia, para a gente envolver instituições no Brasil e no mundo. A gente já fez o logotipo desse dia em 4 idiomas, né? Em português, espanhol, inglês e alemão. Uau. Porque a gente já teve espalhado em vários países, justamente para alertar,
sobre essa ameaça que é tão grave, e não é só para baleias e golfinhos, raias, tubarões, tartarugas, né? Até mesmo espécies de peixes, invertebrados, tem essa captura acidental que é algo muito... é uma grave ameaça à fauna marinha, né? Mas e a sobrepesca, a pesca ilegal? Isso acontece muito. A gente, infelizmente, a gente está no momento do Brasil que a gente não tem estatística nenhuma de pesca. A gente não sabe o que está sendo pescado, quanto está sendo pescado, né? Vem espécies ameaçadas que são... mas a gente não tem a fiscalização, né? Então a gente está num momento muito ruim pro... E o oceano é aquilo, né? A gente vê esse azulzão, acha que está tudo bem, e a gente não enxerga os problemas que estão acontecendo ali, né? Porque a gente não vê, né? A baleia, sim, aparece ali borrifando pra gente, a gente consegue ver onde ela está e tal, mas todos os problemas que o oceano enfrenta, a gente não consegue enxergar. Então fica uma coisa mais distante, né? Diferente do desmatamento da Amazônia, que é fato, e a gente enxerga, né? A gente, por imagens de satélites, a gente vê aquela coisa toda devastada, né? A gente consegue ver, mensurar. E no oceano é tão mais... é meio que oculto, né? E a quantidade de esgoto, a quantidade de lixo, a quantidade de plástico, né? Que está aí nos oceanos, a gente não enxerga. A quantidade de baleias e golfinhos que têm problemas de pele por causa de poluição ambiental, por causa de águas poluídas, né? Mas são coisas que a gente não enxerga. E nesse avistamento que você faz no ponto de observação, o que você consegue perceber do que está acontecendo no oceano? Bom, primeiro a gente vê essa interação com as embarcações, né? Apesar de a gente estar passando essas informações, tentando passar, né, as informações de como aproximar melhor e tal, quase sempre que tem uma baleia, um golfinho, a gente vê as embarcações aproximando de forma errada, né? Não mantendo a distância estipulada, né, de 100 metros para aproximar e tal. A gente, nesse momento, a legislação permite as redes de pesca, mas desde que elas sejam assistidas, né, tem que estar lá a rede, mas tem que estar o dono da rede observando se não tem nada de errado acontecendo, então tem que estar ali do lado da rede o tempo inteiro. Isso não é uma coisa que a gente vê sempre, né, que a gente vê rede, não necessariamente tem alguém observando a rede. E essas coisas ocultas, né, a poluição a gente não consegue enxergar daqui o que está acontecendo, mas então precisa todo esse esforço de saneamento, né, vamos tratar o que a gente está jogando para o oceano, né, e isso não acontece, né, são pouquíssimas cidades litorâneas que têm que estão tratando o esgoto que vai para o mar, né, e acaba que vai muita poluição. E tem uma outra ameaça que para as baleias e golfinhos é muito forte, porque eles se comunicam na água, né, por som, né? O som na água se propaga muito melhor do que o som no ar. Só que o oceano hoje em dia é um ambiente muito barulhento. E não era, né? Menos de 100 anos atrás não era. Então hoje a gente tem a atividade sísmica, que são bombas que são estouradas assim na água, que elas formam um som e de repente, e de acordo com o tipo de onda que volta, você consegue enxergar o que tem lá no substrato, lá no fundo. Se tem petróleo, se tem gás, óleo mais denso ou menos denso. E são bombas, né? É um som muito forte que estoura para conseguir enxergar. Tem os sons dos navios, tem os sons das perfurações, então tem muito som. Então uma baleia azul, por exemplo, que teria a capacidade, com o som que ela gera, um som de muito baixa frequência, a onda de som dela viajar de um lado para outro do oceano, por exemplo, da costa do Brasil até a costa da África,
esse som se perde entre tantos sons. Então é o que a gente fala, que os animais marinhos que se comunicam pelo som, então que nem a gente, se a gente estivesse num bar agora, a gente tem que falar muito alto para a gente conseguir se comunicar, né? Então eles estão vivendo num ambiente que de repente virou muito barulhento, né? Então eles gastam mais energia para se comunicar e se conseguirem se comunicar, né? Porque dependendo do som, a comunicação deles atrapalha. Então é a poluição acústica que a gente chama, né? Então tem poluição química, poluição pelo lixo, os resíduos, né, que estão boiando aí pelo oceano, poluição química. Então são vários tipos de poluição e não somente a poluição de restos, né, de plástico tal que ficam boiando. E tem muitas baleias também, golfinhos, que acabam interagindo com esses restos de plástico. Imagina o plástico, a gente fala, imagina o Cabral, né, veio com as caravelas, descobriu o Brasil, jogou uma garrafinha PET na água, essa garrafinha PET está aí boiando até hoje, né? Tem capacidade de estar boiando até hoje. A gente nem sabe quanto tempo um plástico pode durar, né? Ileso. Então são muitas ameaças e os animais, ao longo da evolução, aprenderam a se adaptar a vários ambientes, né? As mudanças dos ambientes e tal. Mas isso que a gente está colocando nos oceanos é uma mudança muito rápida. Bom, então, como bióloga e pesquisadora, existe, né? Existe esperança do futuro melhor. A gente tem a força, gente. A gente pode. O ser humano pode. É uma espécie que pode. A gente olha isso. Olha como a gente consegue modificar o meio ambiente, né? Então, eu acho que a gente tem os animais. Se a gente quiser, a gente consegue realmente cuidar do oceano e de toda a nossa biodiversidade, né? Que a gente fica pensando na evolução, na força da evolução que foi moldando essas espécies ao longo de milhões, milhões, milhões e milhões de anos. Gente, é incrível. Outro dia a gente estava aqui à noite, a luz acesa, e entrou um louva-a-Deus para comer as mariposas ali que estavam na luz, bem ali. Eu fiquei assim, 3 horas filmando o louva-a-Deus e a capacidade dele de capturar a presa dele. Sensacional. Cada animal com a sua adaptação, né, que levou milhões de anos. E como é que a gente pode destruir espécies e mais espécies, mais espécies? Com a nossa ganância, porque é ganância. É ganância. Então, eu acho que a gente pode, a gente tem a força para destruir, mas com certeza a gente tem a força para salvar também. E dentro dessa força para salvar, qual que é o conselho que você daria dentro de tudo isso que a gente comentou para a pessoa que quer fazer mais pelo planeta? Conselho, eu acho que primeiro observar, né, se apaixonar, porque com paixão a paixão move o mundo, né? Bom, eu sou vegetariana, né? Então a gente fala assim, nossa, mas como é que você consegue? Você não tem vontade? Eu falo, não, meu amor é maior, né? Meu amor pelos animais é maior do que o meu desejo de comer qualquer coisa. Então, algumas atitudes, né? O pessoal, lógico que a gente prefere lavar a louça usando o ODD e aquela buchinha verde e amarela. Mas com uma bucha vegetal e com sabão de coco, a gente também consegue lavar a louça, né? Usando uma garrafinha que a gente usa 1 milhão de vezes, a gente bebe água e não precisa ficar criando resíduo. Então são pequenas atitudes no nosso dia a dia realmente que a gente consegue, pequenas escolhas, né, que a gente pode fazer um mundo melhor não só para a gente, né, mas para todos os habitantes aí do planeta. Espero que a gente esteja conseguindo plantar essa sementinha para um mundo melhor para todos, não só para a gente, mas para todos os habitantes do planeta. E para as baleias. E para as baleias.